Olá, amigos. Eu quero dar sequência à série que nós iniciamos falando a respeito do arrebatamento da igreja. E hoje o tema que eu quero mencionar é por que haverá o arrebatamento da igreja. E o texto da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus Cristo está dando uma palavra àquelas pessoas que o seguiam como cristãs, dizendo da seguinte maneira: porque guardaste a minha palavra da perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Então, nesse texto bíblico, Jesus está falando que haverá um tempo de provação, que haverá um tempo de grande aflição na terra e todos os moradores da terra vão passar por este momento de dificuldades, de provação. E a promessa que ele está fazendo para a igreja, para aqueles que o seguem como cristãos, é que essas pessoas serão guardadas desta hora da provação que há de vir sobre todos os moradores da terra. E nós estamos falando a respeito desse assunto num momento que é muito fácil de entender. Nós estamos vendo em todos os lugares, conforme foi profetizado pelo próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 24, que haveria um período de fomes, epidemias, terremotos, pestes em vários lugares, guerras, rumores de guerras, então catástrofes com sol, lua, estrelas, alterações da natureza, e nós estamos vivendo dias catastróficos e cada vez mais que se aproxima o dia da vinda do arrebatamento, tanto mais esses sinais estão acontecendo. E depois do arrebatamento da igreja, muito mais catástrofes vão acontecer. E são catástrofes que estão descritas no livro do Apocalipse. E por isso muitas e muitas pessoas têm medo de até ler o livro do Apocalipse por causa do medo das coisas que sobrevirão ao mundo. Em Lucas, capítulo número 21, Jesus Cristo fala a respeito desse mesmo período e fala que os poderes dos céus vão ser abalados, que as pessoas vão desmaiar de terror por causa das expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus serão abalados, as pessoas vão desmaiar, ter medo por causa do bramido do mar. E então está falando sobre maremotos, sobre tsunamis que acometerão a terra. Então são coisas que já estão acontecendo, catástrofes cada vez maiores, vulcões, terremotos, tsunamis, meteoros caindo aqui na Terra. Então várias situações que estão acontecendo e vão acontecer desta forma. E o mundo inteiro está experimentando isso, ninguém está isento a sofrer essas situações e, mais do que isso, existe uma promessa, então, que Jesus Cristo está fazendo, que ele vai guardar as pessoas que creem nele, que andam nos seus caminhos. Não estou falando de pessoas religiosas que frequentam a igreja, estou falando de pessoas que temem ao Senhor, que andam na presença do Senhor, que são pessoas justas, íntegras, especialmente porque têm fé em Cristo e entregam as suas vidas a Cristo para que Jesus Cristo seja o Senhor e o Salvador das suas vidas. Pessoas que mudam a história com comportamento, com padrão, com exemplo na sociedade, com exemplo na família. São pessoas íntegras, transformadas pelo Espírito de Deus. Não pessoas que são boazinhas, pessoas que praticam suas religiões, pessoas que têm fé em Cristo e andam nele. E esse tipo de pessoa é que Jesus fez essa promessa para esta igreja, para essas pessoas que têm fé nele. Porque você guardou a palavra da minha perseverança, também eu, Jesus, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todos os moradores da terra para provar essas pessoas. E existe um outro texto na Bíblia também, lá do Antigo Testamento, Isaías 57, versículos 1 e 2, que a palavra fala assim: os homens piedosos são arrebatados, são recolhidos, sem que ninguém considere nesse fato. E ele fala assim: o justo é levado antes que venha o mal. Então está falando dessas pessoas serem tiradas, arrebatadas, recolhidas, antes de haver alguma situação de mal que virá sobre a terra. E essas pessoas que vão ser arrebatadas, o texto lá, versículo 2 de Isaías 57, diz que elas entram na paz e descansam nos seus leitos aqueles que andam em retidão. Então estamos falando de um momento, de uma hora de provação, de um período de grande tribulação que haverá sobre todos os moradores da terra, sobre todas as nações acometidas na terra.
No texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo está escrevendo aos cristãos que existiam na cidade de Tessalônica, e nos versículos 9 e versículo 10 deste capítulo 1, ele fala a respeito do ingresso que ele teve na cidade de Tessalônica, falando a respeito de Jesus Cristo, e como essas pessoas se converteram dos seus ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Então essas pessoas foram transformadas, mudaram de religião, de uma certa forma, porque pararam, na verdade, de ter uma religião de culto a ídolos e a falsos deuses, e passaram a adorar o único e verdadeiro Deus, aceitando Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. E ele fala, então, que essas pessoas, então, foram tiradas da religião para viverem como cristãs e para aguardar dos céus a Jesus Cristo, que Deus ressuscitou dos mortos, e ele termina o versículo de número 10 dizendo que nos livra, esse Jesus, da ira vindoura. Então ele fala de um momento de ira, de juízo de Deus sobre os moradores da terra por causa dos seus pecados. Assim como aconteceram vários episódios assim na história também. O mundo do jeito que está, com corrupção, com injustiça, com depravação moral, com destruição das famílias, com morte de pessoas inocentes. Quer dizer, são situações terríveis que nós estamos vivendo como sociedade, como vida no mundo, catastrófica também do ponto de vista moral. E haverá juízo de Deus. Deus é justo juiz e em determinado momento, então, vai executar esse juízo e a justiça na terra, e alguns sinais e catástrofes virão sobre os moradores da terra também. Mas as pessoas que têm fé em Cristo vão aguardar do céu a Jesus, que vai nos livrar desta ira vindoura, como então diz nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. O texto de 1 Tessalonicenses, na mesma carta, capítulo 5, versículo 9, fala da mesma forma, porque diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vontade de Deus para as pessoas do mundo inteiro não é que elas morram, não é que elas sofram condenação, porque Jesus Cristo já pagou o preço da condenação de todos os pecados. Ele quer que todos se arrependam, que busquem a sua presença, que andem nos seus caminhos para que sejam livres da ira, livres do juízo, perdoados os seus pecados e livres deste momento de tribulação que haverá sobre todos os moradores da terra. E é isso que fala nesse texto de capítulo 5, versículo 9 de Tessalonicenses, que Deus quer nos livrar da ira vindoura, que Ele não nos destinou para a ira, mas para nós alcançarmos a salvação. E finalmente, também nesse assunto, Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E não somente isso, mas também sendo justificados pelo sangue de Jesus Cristo, também nós seremos por ele salvos da ira. Então, por que vai acontecer o arrebatamento? Porque Deus quer trazer salvação para todas as pessoas da humanidade, dando oportunidade para todos que se arrependam dos seus pecados, se assumam o preço que foi pago pelos pecados na cruz. A nossa justiça está na cruz de Cristo, está no sangue de Cristo que foi derramado. Este sangue que nos purifica dos nossos pecados, para que nós então possamos ser por ele salvos desse tempo de ira, de tribulação, que já estamos vivendo, segundo o texto que Jesus falou em Mateus 24, versículos 6 e 7 em diante ali, o princípio das dores com esses terremotos, fomes, epidemias em vários lugares. Hoje nós temos a oportunidade de tomar decisões na nossa vida, se nós vamos viver pela fé em Cristo, sermos justificados dos nossos pecados, porque os sinais profetizados estão se cumprindo, mas hoje há salvação, à medida em que cada um toma uma decisão, segundo o seu livre-arbítrio que Deus lhe deu, para que sejam purificados os pecados, para ser livre desse tempo da ira que já está começando sobre todos os moradores da terra. E você que está ouvindo tem esta oportunidade de também fazer a sua escolha. Viver a sua vida segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo espíritos malignos que levam as pessoas à corrupção, à morte, à destruição, ou receber vida e vida em abundância por meio de Jesus Cristo. Então este é o convite que ele faz, que você receba vida e que você seja salvo.
Não salvo para morar no céu somente, mas salvo de um tempo que está começando a acontecer sobre todos os moradores da terra. Fica aqui este convite, este apelo para que você pense a respeito desse assunto e tome a sua decisão. E em próximos vídeos vamos estar falando a respeito mais desses assuntos, desse tema do arrebatamento da igreja. Um grande abraço e Deus abençoe a sua vida.